Nós éramos incansáveis. Incansáveis. Havia também naquele momento um movimento de drogas muito grande lá no Brasil, onde os jovens estavam totalmente envolvidos com o pico, LSD, o ácido, a maconha, a cocaína ainda não estava forte, e muitos jovens se perdendo e muita gente aprisionada nas cadeias. E nós passávamos um bom tempo recolhendo esses jovens, levando eles para uma casa de oração, onde nós ali orávamos com eles. Às noites nós íamos para o presídio, assim por trás do presídio, e começávamos a louvar ao Senhor, fazíamos cânticos e mais cânticos, e os presos punham as mãos pelas grades assim para fora, pelas madrugadas, isso 2, 3 da manhã, e eles gritavam: não parem, pelo amor de Deus, continue cantando, continue louvando a Deus, nós queremos Deus, nos ajudem. Irmãos, quem já foi dentro de uma prisão aqui? Levanta a mão. Talvez você tenha ido numa prisão civilizada. Quem já foi dentro de uma prisão no Brasil? Sabe o que eu estou falando? Talvez o inferno ganhe um pouco daquilo ali, em limpeza, em ordem, né? É um verdadeiro inferno aquilo, a verdadeira ruína. Aquilo ali que é um descer mais baixo em tratamento que um humano pode receber. Nós estamos meio que equivocados com relação à liberdade. Jesus Cristo nos veio trazer a liberdade. E eu pergunto, o que nós fazemos dela? Nós seguimos o nosso instinto? Nós seguimos o nosso coração? Nós seguimos a moda? Aquilo que a moda dita hoje é o que nós seguimos? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus Cristo também implantou uma moda, e essa moda nunca foi alterada. A moda de caminhar de Jesus, o modo dele falar, o modo dele amar, o modo de ter reações equilibradas, ser constante, o modo de ser fiel ao Pai, ele trouxe para nós para ser seguido. Mas alguns humanos ainda insistem em viver na moda que o diabo implanta sobre o mundo, sobre as gerações. A gente se perde, nós somos confundidos, e quando damos conta, nós estamos andando sozinhos, caminhando a largos passos, sabe, para o centro da vontade do inferno. Chegou um tempo, diz a palavra de Deus, em que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e verdade. Isso significa que por um pouco mais você vai ter tempo de andar e viver na carne. Mas para aqueles que são inteligentes, sábios no conhecimento da palavra de Deus, estão tomando a decisão de andar no Espírito, de viver as verdades de Deus, de levar a sua mente cativa a Jesus Cristo, porque não há outro igual, porque não há outro, embora a gente use a palavra cativo, né? Levar a nossa mente na obediência de Deus, aos princípios de Deus, para que não sejamos confundidos, para que não sejamos levados pelos ventos que sopram nesta terra, vento que sopra para o sul, para o leste, para o oeste, para o norte. Da maneira como sopra o vento da terra, a gente vai e vai, quando nós deveríamos estar à mercê do sopro do Espírito. Por quê? Porque é o sopro de vida, o sopro que nos dá sustentabilidade para enfrentar os dias maus,
Porque os dias maus existem. Porque os dias maus, os dias difíceis existem. E não há quem aqui possa fugir deles. Quando eles chegam, eles alcançam a todas as camadas da sociedade. Eles alcançam aos inteligentes, aos privilegiados e aqueles também que não foram privilegiados e que por alguma razão mantêm a sua inteligência encaixotada. Nós fomos chamados por Deus, esta geração, para ser reis e sacerdotes, para reinar, para viver o melhor da terra, o melhor de Deus aqui na terra. E eu quero desafiar você a ser um portador nesta geração do grande avivamento de Deus, porque nós estamos para viver um grande avivamento. Eu vou dizer para vocês mais ou menos o que aconteceu lá pelos anos 70, 80, até 80, quando nós vivíamos a verdadeira graça de Deus, né? Favor não merecido, que era a sua grande presença, a manifestação gloriosa do Espírito Santo, onde nós deixamos de ser nós mesmos, sabe? E somos habitados pelo Espírito Santo. Você abre a boca para falar, você chora. Você abre a boca para cantar, você fala em línguas. Você abre a boca para falar em línguas, você profetiza. Você abre os braços para amar, você já abraçou. Você só quer caminhar na presença de Deus. Nem tudo que você recebe é suficiente para saciar a sua sede. Você ama o próximo como a si mesmo. Você ama os seus pais, você respeita os seus pais. Você admira aqueles que devem ser admirados. Respeita o teu próximo como você deve respeitar. Debaixo de um avivamento, sabe, a plenitude da glória de Deus desce à terra. Debaixo de um avivamento, o reino dos céus incorpora, sabe, o coração do homem adorador. E fica tão fácil viver, fica tão fácil amar, fica tão fácil doar-se. O avivamento é o que a igreja hoje precisa buscar. Nós precisamos, sabe, aqui houve um lapso de avivamento. Quando nós começamos a declarar que Ele é santo, Jesus é santo. E quanto mais o povo declara, sabe, vem aquele relâmpago de avivamento e nós somos tomados. Mas se a igreja não parar, mas se a igreja continuar declarando Ele é santo, Jesus adorado, Jesus tu és santo, o Espírito Santo, Ele ama quando a igreja adora Jesus. Deus Pai lá no seu trono ama quando a igreja, a noiva do seu filho, começa a adorá-lo, a engrandecê-lo. E isso faz com que o céu comece a baixar. Isso faz com que o trono de Deus comece a descer. E quando o trono de Deus se estabelece então no meio da igreja, aí o fogo do Espírito começa com labaredas a atingir os nossos corações. Os anjos começam a dançar no meio da igreja. E quando você menos espera, o céu então libera o seu poder, o céu libera os seus milagres. E a igreja fica como uma noiva apaixonada, se deleitando nas vestimentas, nos adornos. Porque a igreja então ela começa a se sentir banhada pelas águas cristalinas. Ela começa a sentir o óleo, o bálsamo de Deus descer, escorrer. E ela se sente amada. Quantos de nós ansiamos pelo amor? Quantos de nós ansiamos por ser amados? E o céu todo está pronto e ávido para te amar. O céu do Deus Todo-Poderoso está preparado. O céu está adornado. Os palácios de Deus foram trabalhados, como no dia que nós fizemos aqui o fechamento com a renovação de aliança do encontro de casais. O céu foi preparado, o banquete, sabe, as mesas, as toalhas, os jarros, as flores preciosas, os tapetes,
os tapetes de honra, onde a noiva vai chegar. E naquele banquete montado, o noivo Jesus vai lhe dar as boas-vindas. Vem, minha noiva, entra, preciosa minha, amada minha, como ansiei por este momento, como desejei este momento. 2 dias para mim, 2 anos para vocês, foi demais para que eu suportasse. E me lembrava o dia que eu dizia para vós todos na terra, o dia e a hora somente o Pai sabe. E eu chegava: Pai, está chegando a hora, está chegando a hora, Pai. Eu já tenho um pé, Pai, na porta para sair buscar minha noiva. E o Pai dizia: espera, filho, espera, porque a tua noiva é muito maior do que esta que se apresenta. Espera, porque a tua noiva neste momento aprende a te adorar. Neste momento a sua noiva aprende a te respeitar e te honrar. Calma, filho, calma, que os verdadeiros adoradores ainda estão lá fora, do lado de fora. E Jesus então dizendo: Pai, eu paguei um preço tão alto por eles, Pai. Eu não aguento o meu amor, a minha paixão pela minha noiva, Pai. Eu preciso dela, Pai. E ele disse: calma, filho, calma. Ainda não foram salvos todos aqueles que têm coração para se apaixonar por você. Ainda existem muitos lá na terra, filho. Alguns estão dentro das bruxarias, outros até dentro do satanismo, outros dentro, das novas eras da terra. Outros ainda estão adorando a Buda, outros adorando a dragões. Eles são nossos filhos. Eles têm coração, eles só precisam ser tocados. Eles só estão precisando de alguém que lhes diga: Jesus Cristo te amou até a morte, deu a vida por ti. Eles só precisam disso, filho. Aí Jesus fala: Pai, eu não aguento mais. Deixa então o Espírito Santo falar para a igreja um pouquinho do que eu estou vivendo. Deixa, Pai, permita que o Espírito Santo leve e testifique ao coração da minha noiva. A minha noiva que está sendo adornada, a minha noiva que está ligada, que está atenta. Deixa que o meu Espírito Santo comece a lhe revelar os nossos mistérios. E o Pai diz: isso sim, filho, isso sim, que o Espírito Santo comece a revelar à igreja, à noiva, como nós estamos trabalhando e ansiando pela vinda deles. E aí então, a igreja adornada, a igreja que está debaixo de revelação, ela começa então a buscar e a receber. Ela começa então a ter sonhos, e povos começam a ser arrebatados e vão até o terceiro céu, e o Senhor lhes mostra a sua glória e diga: agora vá e diga aos meus filhos, para aqueles que creem. Queridos, chegou o tempo da noiva de Cristo, a igreja, ansiar pelos momentos dos cultos. Chegou a hora da noiva de Jesus não esperar os cultos para adorar. Adorar enquanto trabalha, adorar enquanto a inspiração divina lhe vem no seu trabalho, no seu dia a dia. Adorar quando come, adorar quando dorme, adorar quando está no banho. Chegou a hora da igreja amada colocar dentro das suas casas versículos importantes para que ele esteja ligado, assim como vocês estão vendo nas paredes aqui, versículos colocados estrategicamente, dentro da sua casa, versículos maravilhosos, lhe indicando o caminho, versículos que podem te direcionar aonde? Ao trono, sempre te levando ao trono da graça, poder receber. Chegou o tempo de nós frearmos, colocarmos um freio nos nossos desejos desvairados, alucinados. Chegou a hora de nós colocarmos
colocarmos um freio neste ímpeto do pecado que está dentro de nós, nos chamando o tempo todo para o pecado. Chegou a hora de nós desejarmos ser santos. Chegou a hora de nós começarmos a querer pensamentos santos. Chegou a hora de nós querermos nos assemelhar com o Todo-Poderoso. Chegou a hora de nós assumirmos a nossa identidade, a verdadeira identidade de cidadãos do reino dos céus. Aí não importa se você está numa terra com terremotos, tsunamis, não importa se a terra estreme, se ela estremece, não importa se tudo não vai bem ao seu redor. Uma coisa é certa: quem te sustenta não é um prédio, não é uma estrutura metálica. Quem te sustenta não é quem está à sua direita ou à sua esquerda. O teu sustento vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Que direi eu ao meu Senhor? Que direi eu ao meu Senhor? Sabe, irmãos, um dia o Senhor vai nos perguntar. Um dia Ele vai chegar face a face com cada um de nós e vai dizer assim: olha para mim, te dei todas as condições, te dei todas as condições, te dei uma mente pensante, te dei uma boca, 2 olhos, ouvidos, as mãos, te dei pés para caminhar. Por que foi que não me quisestes? Por que não me buscastes? Existe um menino, ele deve ter menos de 30 anos, mais que 20. Isso tem passado pelo mundo inteiro, pelo mundo afora. Esse menino nasceu, ele era só um tronco, sem braços, sem pernas. Esse garoto tem sido hoje o maior ator de Jesus Cristo na face desse planeta. Esse menino tem testemunhado ao mundo os feitos de Jesus na vida dele. Ele tem entrado nas escolas, nas empresas, nos parques. E quando todos começam a ouvir o seu testemunho, começam a chorar. Mas ele não chora, ele é alegre. Ele diz: nada me impede de adorar o meu Deus. Queridos, muitas vezes nós, com tudo que o homem tem de direito, não temos tempo para adorar a Deus, não temos tempo para testemunhar do amor de Deus. Estamos presos e fechados aos nossos medíocres problemas. Estamos preocupados porque não fizemos isso, deixamos de fazer aquilo, porque não compramos aquilo outro. Oh, meu Deus! Deus é fiel e justo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas 6. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Está escrito assim, Gálatas 6, a partir do versículo 7.
Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Irmãos, eu tenho visto muita gente pregar a respeito do amor de Deus. É inegável, inconfundível, mas a vida não é esta simplicidade que nós imaginamos ou fazemos dela. A vida, ela tem muito mais complexidades do que possamos até imaginar. A palavra de Deus diz que conhecemos em parte, né? E em parte então sabemos e fazemos e profetizamos, mas existe uma gama de mistérios. Eu quero talvez passar alguma coisa para vocês hoje a respeito desta complexidade da vida. Na verdade, o fato de Deus ter construído todo esse universo e colocado leis e princípios sobre ele foi para facilitar a nossa vida. Mas nós nos tornamos tão anestesiados que prestamos muita atenção nas leis do homem, mas não observamos com a devida responsabilidade as leis do reino espiritual. Aqui a palavra diz: não vos engane, de Deus não se zomba. Ou seja, talvez o verbo zombar não esteja bem enquadrado, né? Com Deus não se brinca. Com Deus não se pode viver sem seriedade. E sabe o que acontece? A maioria dos seres humanos, uma grande parcela deles não conhece a Deus. Provavelmente conhece de ouvir falar. Uma outra parcela conhece a Deus, mas brinca com Deus. E uma pequena parcela caminha com Deus numa serenidade e seriedade invejável. Debaixo deste princípio,